O que estou prestes a te mostrar não é apenas mais uma dica. É uma prática antiga, um verdadeiro código espiritual que tem provocado mudanças profundas na vida de incontáveis pessoas ao redor do planeta. Já se perguntou por que algumas pessoas parecem atrair prosperidade com tanta facilidade, enquanto outras vivem em ciclos repetitivos de escassez e esforço constante? A explicação pode não estar no esforço excessivo ou em depender da sorte. Existe uma força invisível, uma conexão energética e sagrada que muitos desconhecem. E é justamente isso que você está prestes a descobrir. Antes de continuar, quero que você declare ao universo a sua abundância. Comente aqui embaixo: eu tenho uma mente milionária, porque tudo começa com a forma como você pensa. Se sua mente está alinhada com a riqueza, sua realidade começa a mudar. Então escreva nos comentários: eu tenho uma mente milionária, e sinta essa verdade dentro de você. Vou deixar um coração no seu comentário como forma de apoio à sua jornada. O que vou revelar aqui não faz parte das fórmulas tradicionais de sucesso que você encontra por aí. Não se trata de planilhas, metas ou discursos vazios sobre motivação. O que você vai conhecer é um caminho interior, um despertar espiritual, capaz de desbloquear as correntes invisíveis que te afastam da abundância real. É uma ativação profunda que vai muito além do que os olhos veem. Um chamado para acessar uma frequência elevada que transforma pensamentos em resultados e desejos em conquistas. Enquanto muitos ainda acreditam que dinheiro vem apenas de esforço físico ou de contatos externos, poucos compreendem o poder da energia intencional. Existe uma vibração capaz de atrair recursos, oportunidades, ideias e soluções, e essa vibração é gerada de dentro para fora. Essa prática milenar é simples, mas poderosa. Tão acessível que você pode iniciá-la agora mesmo, sem sair de casa e utilizando elementos comuns que você já tem por perto. Não é coincidência que tantos relatos de viradas financeiras e transformações de vida tenham surgido a partir desse conhecimento. O que parece mágica para alguns é, na verdade, a manifestação natural de um estado vibracional elevado. Ao ativar essa prática, você começa a alinhar mente, corpo e espírito com a frequência da abundância. E quando isso acontece, portas se abrem, caminhos se revelam, e o fluxo começa a correr na sua direção com força e constância. Essa não é uma fórmula engessada. É uma experiência espiritual, viva, que se adapta à sua realidade. Você não precisa mudar quem é, precisa apenas despertar a versão mais conectada e próspera que já existe dentro de você. O ritual é um convite para que você se reconecte com sua essência, quebrando bloqueios inconscientes, curando crenças limitantes e ativando o seu merecimento. A transformação começa quando você escolhe dar esse passo. Você já imaginou transformar completamente sua vida financeira sem depender de ninguém além de si mesmo? Pois saiba, é exatamente isso que essa prática propõe. A chave está na forma como você se alinha com a energia que rege o universo, e não no que você faz apenas no mundo físico. Enquanto o mundo insiste em vender fórmulas enlatadas de sucesso, aqui você vai acessar algo autêntico, ancestral e poderoso. Um código que atravessou gerações, culturas e fronteiras para chegar até você no momento certo. Esse conhecimento sempre esteve disponível, mas só acessa quem está pronto para enxergar além do óbvio. Agora é a sua vez. Essa sabedoria não bate na sua porta por acaso, ela surge como resposta à sua busca, à sua dor e ao seu desejo de mudança. Quando você ativa essa prática, não está apenas repetindo um ritual, está enviando um sinal claro ao universo. Estou pronto para receber. E acredite, o universo responde com precisão. Muitas pessoas começaram com dúvidas, inseguranças ou medo do desconhecido. Mas após aplicar o que você vai aprender aqui,
Elas passaram a experimentar uma realidade completamente nova, onde a luta deu lugar ao fluxo e o medo foi substituído por confiança. Não vou te pedir para curtir vídeo algum, nem para se inscrever em lugar nenhum. O que importa agora é você, porque se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você está pronto para se transformar. O universo te trouxe exatamente para este momento, e a sua atitude diante disso é uma das chaves para ativar o fluxo de prosperidade. Ao declarar com firmeza, estou pronto para a riqueza, você está liberando um comando vibracional direto ao campo energético ao seu redor. Isso é mais do que palavras, é uma ativação consciente, um sinal claro de que você está abrindo as portas do invisível para que a abundância se manifeste em sua vida de forma concreta. Esse ritual de afirmação não é simbólico, é energético. A frequência da sua declaração reverbera no campo quântico e começa a realinhar as possibilidades ao seu favor. Tudo ao seu redor começa a se organizar com base nessa nova vibração. E essa mudança não exige esforço físico, apenas disposição espiritual. O que você vai descobrir agora tem o poder de redefinir completamente sua jornada, porque vem de uma fonte pura, que não foi escrita em livros, mas passada de alma para alma por gerações inteiras. Eu estava em um momento de completa desorientação, sem saber para onde ir, quando um encontro inesperado mudou tudo. Em uma viagem sem planejamento, cruzei o caminho de uma mulher que parecia carregar a sabedoria de muitas vidas. Não era rica, segundo os padrões convencionais, mas sua energia transmitia uma força indescritível. Era como se cada gesto dela estivesse em sincronia com o universo. Ela não buscava riqueza, ela era riqueza em forma de paz, equilíbrio e plenitude. Era impossível estar perto dela e não sentir um campo magnético de harmonia. Conversar com aquela mulher foi como abrir uma janela para outro mundo. Seus olhos tinham serenidade de quem conhece os mistérios da existência. Ela me contou que passou a vida estudando energias invisíveis, padrões vibracionais e rituais ancestrais que ativam a prosperidade. Não eram técnicas complicadas, pelo contrário, eram práticas simples, porém extremamente poderosas, que ela aprendeu com monges, mestres e anciãos de diversas culturas. Ela me disse, a natureza não complica, só o ego humano busca o difícil. Ela continuou explicando que o segredo não estava em buscar mais, mas em se alinhar. Em vez de correr atrás do dinheiro, você se torna um canal pelo qual o dinheiro flui. E para isso, ela compartilhou um ritual poderoso que qualquer pessoa pode fazer em casa, sem grandes gastos, sem ingredientes raros, sem depender de ninguém. Uma folha de louro, um pouco de sal e água. Isso era tudo. Mas nas mãos certas, com a intenção correta, esses três elementos se tornavam chaves espirituais. No início, confesso que duvidei. Como é que água, sal e louro poderiam alterar minha realidade financeira? Mas havia algo na forma como ela falava que atravessava qualquer ceticismo. Ela dizia que o segredo não está nas coisas, mas na energia que elas despertam. A água limpa, o sal purifica, o louro ativa. E juntos, eles formam um portal vibracional que rompe bloqueios invisíveis que a maioria carrega sem nem perceber. Era como se aquelas palavras acendessem uma memória adormecida dentro de mim. Ela compartilhou dezenas de relatos, pessoas comuns que estavam no fundo do poço. E ao aplicar esse ritual, começaram a receber propostas inesperadas, soluções milagrosas e até heranças que nem sabiam que existiam. O padrão era sempre o mesmo: desbloqueio. Um desbloqueio interno que gerava movimento externo. Porque a verdadeira transformação nunca começa do lado de fora. Ela começa no ponto em que você decide que não aceita mais viver abaixo do que foi criado para viver.
Ela não me falou sobre fórmulas ou passos exatos. O que ela transmitiu foi uma experiência, algo vivo que se sente no coração. Disse que cada um deve fazer o ritual com presença e intenção. A folha de louro representa os desejos mais impuros da alma, o sal dissolve o que está travando o fluxo e a água conduz a energia. Não é mágica, é frequência e você é o único que pode ativá-la de dentro para fora. A simplicidade do processo é justamente o que o torna tão potente. Essa prática ancestral não foi feita para impressionar, mas para transformar. Ela opera em níveis tão profundos que muitas vezes os resultados começam a surgir nos lugares mais improváveis. A vida começa a se mover com mais leveza. As ideias chegam com clareza. O dinheiro, que antes parecia travado, começa a aparecer em formas inesperadas, porque o que mudou não foi o mundo externo, foi a sua vibração. Muitas pessoas, assim como você, passaram anos presas em um ciclo exaustivo de escassez, dívidas e frustração. A cada tentativa de avanço, sentiam-se puxadas de volta por forças invisíveis. No entanto, tudo começou a mudar no instante em que aplicaram este ritual milenar com fé e intenção. De repente, portas começaram a se abrir, recursos inesperados surgiram e um sentimento profundo de paz interior tomou o lugar da ansiedade que antes dominava seus dias. Deixe-me te contar a história de uma dessas pessoas. Rosa era uma mulher forte, trabalhadora, mãe solteira de 2 filhos, que lutava diariamente para manter sua casa de pé em uma pequena cidade onde as oportunidades pareciam cada vez mais distantes. Ela vivia no limite entre o esforço constante e a exaustão emocional. A sensação de estar sempre correndo atrás, sem jamais alcançar, a acompanhava como uma sombra. As contas chegavam com velocidade assustadora e a esperança de dias melhores parecia minguar a cada amanhecer. Em suas noites mais difíceis, Rosa se perguntava se realmente havia nascido para viver aquela realidade. Ela carregava culpas, frustrações e o medo constante de não conseguir oferecer um futuro melhor para os filhos. Cada negativa, cada cobrança, cada olhar de julgamento a machucava profundamente. Ela tentava ser forte, mas por dentro sentia-se pequena, esmagada pelo peso de uma vida que parecia não se mover. Foi nesse ponto de esgotamento que algo novo surgiu. Em meio à dor, ela decidiu procurar respostas fora do que sempre conheceu. Navegando pela internet com o coração apertado, encontrou um conteúdo que falava sobre energia, vibração e desbloqueio da abundância. Aquilo parecia estranho, até místico demais, mas havia uma sinceridade naquela explicação que a tocou. Um simples ritual, feito com água, sal e uma folha de louro, prometia abrir um novo fluxo em sua vida. Não exigia dinheiro, não exigia nada além de presença e intenção. Cansada de tanto tentar e falhar, ela decidiu dar uma chance. Se não mudar nada, pelo menos terei tentado algo diferente, pensou. Naquela noite, com a casa em silêncio, Rosa respirou fundo, colocou os poucos ingredientes sobre a mesa e fechou os olhos. Ela não sabia ao certo o que esperar, mas pela primeira vez em muito tempo sentiu que estava fazendo algo por ela. Começou a imaginar sua vida livre de dívidas, seus filhos sorrindo com tranquilidade, uma casa sem cobranças, sem medo. Ela repetiu as palavras com fé, mesmo que sua voz tremesse. A cada frase era como se estivesse limpando camadas antigas de medo e limitação. Nos dias seguintes, Rosa não viu milagres imediatos, mas percebeu algo diferente, uma leveza, uma paz silenciosa, como se uma parte do peso tivesse sido retirada de seus ombros. Ela começou a dormir melhor, acordar com mais disposição e pensar com mais clareza. E foi nesse estado de equilíbrio interior que a transformação começou a tomar forma no mundo exterior. Quando a vibração muda, a realidade
Responde. E a resposta veio. Cerca de uma semana depois, ela recebeu uma ligação que não esperava. Uma amiga de longa data, com quem não falava há anos, entrou em contato oferecendo um trabalho temporário, bem pago, exatamente o que ela precisava para respirar. Aquilo não era coincidência, era consequência. Rosa entendeu que o ritual havia sido o início de um novo ciclo. Um ciclo onde ela não era mais vítima da escassez, mas co-criadora de sua abundância. Com esse trabalho, Rosa conseguiu não só colocar as contas em ordem, mas também recuperar a confiança que havia perdido. Pela primeira vez em anos, ela olhou para o futuro sem medo. O ritual simples que começou como um ato de desespero se revelou uma chave sagrada que abriu caminhos antes invisíveis. Tudo começou com a decisão de mudar, de tentar algo novo, de confiar no invisível, de agir com fé. Esse é apenas um entre tantos relatos de transformação. Pessoas comuns, com histórias reais, que decidiram romper o ciclo da escassez ao ativar uma nova energia em suas vidas. E assim como Rosa, você também pode acessar esse fluxo abundante, porque ele já está à sua volta, esperando apenas por um gesto de abertura. O que parecia uma simples chance acabou se tornando o início de uma nova era para Rosa. A cada dia que passava, ela percebia como o universo respondia de formas surpreendentes. Começaram a surgir oportunidades em seu emprego fixo, convites para participar de projetos extras e até gestos inesperados de generosidade. Como o vizinho que, sem motivo aparente, lhe trouxe exatamente os produtos que ela precisava para sua casa. Não era mais apenas sobre dinheiro, era como se o ambiente ao seu redor tivesse sido completamente reprogramado. A vibração dela havia mudado e tudo à sua volta acompanhou essa transformação. O estado constante de preocupação que antes a dominava deu lugar a uma tranquilidade que, por muito tempo, ela acreditava ser impossível. Seus filhos também notaram a diferença. A mãe, cansada e sempre tensa, passou a sorrir com mais frequência, falar com mais esperança e agir com mais confiança. Mas o momento mais impactante ainda estava por vir. Cerca de um mês após o ritual, sem procurar por nada, Rosa recebeu uma proposta para vender um pequeno terreno que havia herdado no passado. Um pedaço de terra que ela sempre considerou irrelevante de tão simples. No entanto, a oferta que recebeu era surpreendentemente alta. Esse dinheiro não apenas quitou todas as suas dívidas acumuladas ao longo dos anos, como também abriu a porta para a realização de um antigo sonho: abrir sua própria loja. Aquela mulher que antes mal conseguia pagar as contas, agora estava no controle da própria renda, tomando decisões conscientes e expandindo sua visão de futuro. Mais do que resolver problemas financeiros, ela despertou para um poder interior que nem sabia que tinha. A prosperidade, ela entendeu, não começa no banco, começa na mente, na energia, no que você escolhe acreditar e movimentar. Rosa seguiu com o ritual, mesmo após alcançar seus primeiros objetivos. Ele passou a ser parte de sua rotina espiritual, uma conexão constante com a abundância universal. Não era mais sobre ter, mas sobre ser. A mulher que antes se sentia invisível passou a ser uma referência na sua comunidade, uma inspiração para outras pessoas que também buscavam mudança. E isso tudo partiu de um gesto simples: a disposição de tentar algo novo, algo aparentemente pequeno, mas que carregava uma força ancestral. Você já imaginou como seria sua vida se o dinheiro fluísse até você com leveza? Se as oportunidades batessem à sua porta sem que você tivesse que implorar por elas? Essa é a realidade que começa a se manifestar quando você alinha seu campo energético com a frequência da abundância.
O ritual não exige sacrifícios, não pede esforço físico exagerado, nem promessas vazias. Ele exige apenas presença, intenção e fé no invisível. É simples exatamente porque o universo não é complicado. Quem complica somos nós. O segredo está justamente nessa simplicidade. Usar água, sal e louro parece pouco para quem busca soluções mirabolantes. Mas para quem entende o poder da energia, esses três elementos funcionam como antenas espirituais que captam e redirecionam frequências. A água carrega a fluidez. O sal limpa as impurezas energéticas e o louro é símbolo de vitória e merecimento. Juntos, eles atuam como um código vibracional, capaz de dissolver travas, desbloquear caminhos e acelerar manifestações. Se você tivesse em mãos a chave para transformar completamente sua realidade financeira, o que faria com ela? Ignoraria ou usaria agora mesmo com a coragem de quem está pronto para viver uma nova história? Esse segredo foi protegido e passado por gerações. E agora chega até você com clareza. O que você faz a partir daqui é decisão sua, mas saiba, a escolha de aplicar esse ritual pode ser o ponto de virada que você esperava há anos. E tudo começa com três elementos simples, acessíveis, mas profundamente poderosos. A transformação de Rosa não foi um milagre aleatório. Foi uma resposta energética a uma mudança de postura interior. E você também pode experimentar isso. Basta abrir-se para o processo e permitir que a energia da abundância flua sem resistência. O ritual é a ponte entre sua realidade atual e a realidade que você deseja construir. Vamos começar. O primeiro elemento é a água pura. Não se trata apenas de um líquido comum. A água é um dos símbolos universais mais fortes que existem. Ela representa limpeza, renovação e fluidez. Quando você utiliza a água com intenção, está enviando ao universo um sinal claro. Estou pronto para deixar ir o que me trava e receber o novo. Água tem o poder de criar espaço, onde antes havia estagnação. Assim como os rios correm livremente, a prosperidade também deve circular em sua vida. O segundo elemento é o sal. Este componente, usado por diversas tradições espirituais, ao longo da história, é conhecido por sua capacidade de purificação. O sal tem a função de absorver e neutralizar tudo aquilo que bloqueia o fluxo energético. Quando você o utiliza nesse ritual, está limpando o campo ao seu redor, eliminando medos, crenças de escassez, traumas financeiros e pesos invisíveis, que você talvez nem saiba que carrega. As dívidas, as preocupações constantes e essa sensação sufocante de estar preso em um ciclo sem fim não surgem do nada. Elas se acumulam silenciosamente até se tornarem um peso quase insuportável. Ao introduzir o sal neste ritual, você não está apenas realizando um gesto simbólico, está ativando uma purificação energética capaz de dissolver essas barreiras que limitam sua vida financeira e emocional. O sal funciona como um agente de limpeza espiritual, absorvendo e neutralizando tudo aquilo que impede o fluxo da abundância. Em seguida, vem a folha de louro, um elemento simples, geralmente esquecido no fundo da gaveta da cozinha, mas que carrega um poder simbólico, ancestral. Desde os tempos mais antigos, o louro era usado para coroar reis, sábios e guerreiros vitoriosos. Ele representa triunfo, merecimento e realização. Quando você coloca uma folha de louro no ritual, está invocando a energia do sucesso, da manifestação e da vitória sobre tudo aquilo que um dia te travou. Agora, imagine o poder desses três elementos juntos: a água purificando seus caminhos internos, o sal dissolvendo as correntes invisíveis da escassez e o louro te conectando com a frequência da conquista. Esse ritual não depende de crenças,
específicas, nem de rituais complicados. Sua força está na simplicidade e na intenção com que você o realiza. Quando feito com presença e fé, ele atua diretamente no seu campo energético, reordenando tudo o que estava desajustado. Esse tipo de prática é um lembrete de que o universo é regido por forças naturais. E quando nos reconectamos com elas, nossa realidade muda. A água não só limpa fisicamente, mas vibra energeticamente em ressonância com o movimento e a fluidez. O sal não apenas tempera, mas transforma e descarrega. O louro, por sua vez, resgata o sentimento interno de merecimento. Você não está apenas fazendo um ritual, está realinhando sua identidade com a abundância. Muitas pessoas ignoram o poder do simples. Acham que mudanças grandes só vêm com gestos grandiosos. Mas a verdade é que o invisível responde à intenção, não ao tamanho do gesto. Um ritual como esse, feito com entrega, pode romper ciclos de dor mantidos por gerações. Pode te libertar de pactos inconscientes com a escassez, de promessas feitas em meio à dor, de crenças limitantes que se enraizaram com o tempo. Tudo começa com uma nova escolha. E é essa escolha que você faz ao preparar esse copo com água pura, adicionar uma pitada de sal e colocar a folha de louro. Ao fechar os olhos e segurar o copo com as duas mãos, você está criando um campo vibracional poderoso. Respire fundo. Sinta a tensão se dissolver. Visualize sua vida sem dívidas, sem medo, repleta de liberdade e segurança. Imagine o sal limpando memórias antigas, a água carregando embora tudo que não serve mais, e o louro ativando seus sonhos mais profundos. Repita mentalmente: eu aceito a prosperidade, estou pronto para a abundância. E então beba essa água com reverência. Não como se estivesse apenas tomando um líquido, mas como se estivesse ingerindo um novo destino. Permita que cada gota atue em seu corpo, na sua mente e no seu campo espiritual. Esse é o ponto de ativação, quando o ritual deixa de ser externo e se torna parte do seu ser. Você agora carrega um segredo ancestral em suas mãos. E este segredo tem o poder de mudar completamente sua relação com o dinheiro, com o futuro e com você mesmo. Mas atenção, o que faz esse ritual funcionar não é a complexidade, e sim a pureza da intenção com que é feito. Tudo depende de como você se posiciona, com dúvida ou com entrega. A prosperidade não é um privilégio de poucos, nem um prêmio de sorte. Ela é o reflexo do alinhamento entre sua mente, suas emoções e suas ações. Quando esses três pilares estão em harmonia, o universo responde, e ele responde rápido. Este ritual tem transformado a vida de milhares de pessoas, não por mágica, mas porque desperta uma força interior que sempre esteve aí, apenas adormecida. Vamos reforçar sua mentalidade de prosperidade? Escreva nos comentários: o dinheiro vem para mim de formas inesperadas e infinitas. Porque acreditar nisso é o primeiro passo para atrair abundância. Quanto mais você afirma, mais sua mente se programa para o sucesso. Então comente agora: o dinheiro vem para mim de formas inesperadas e infinitas, e declare sua conexão com a riqueza. Vou deixar um coração no seu comentário como forma de apoio à sua jornada. Ao compreender esse ritual e seu impacto energético, torna-se impossível ignorar a conexão com aquilo que Bob Proctor ensinou durante décadas. Tudo começa pela mente. O que você atrai, o que manifesta, o que vive, tudo é reflexo da frequência em que você está vibrando. Proctor afirmava com firmeza que a lei da atração não responde ao que você deseja com palavras, mas ao que você sustenta com emoção e imagem mental. E é exatamente isso que esse ritual ativa. Uma nova frequência interna que ressoa com abundância, clareza e vitória. Proctor sempre dizia: se você pode ver na sua mente, pode segurar na sua mão. A força dessa afirmação é o que
transforma uma simples visualização em um campo magnético real. Quando você segura aquele copo com água, sal e louro, você está materializando uma intenção. Está dizendo ao universo: eu me vejo próspero, eu me vejo livre. E ao manter essa imagem viva, com sentimento, você ativa o campo vibracional que Proctor tanto ensinava e que, segundo ele, é a verdadeira origem de toda mudança externa. A maior parte das pessoas vive de fora para dentro. Tentam mudar seus resultados mexendo apenas em ações e tarefas. Mas Bob Proctor mostrava que a verdadeira chave está em inverter esse fluxo, mudar de dentro para fora. O ritual é uma ferramenta para isso. Ele quebra a rigidez do mundo material e cria espaço para que a consciência assuma o controle. Quando você muda seu estado interno, tudo ao redor começa a se adaptar à nova vibração. Essa é a essência da lei da atração, não como conceito abstrato, mas como mecanismo real. E aqui está o ponto que poucos compreendem. A lei da atração não é ativada apenas quando você está feliz ou calmo. Ela está sempre funcionando, o tempo todo. Se você está vibrando medo, escassez e preocupação, está atraindo mais disso. Foi por isso que o ritual para Rosa trouxe uma virada. Ele não apenas ativou uma nova energia, ele interrompeu o ciclo vibracional negativo. E Bob Proctor ensinava exatamente isso, que você precisa assumir o controle consciente da sua vibração para transformar seus resultados. Outra lição fundamental de Bob Proctor era sobre paradigmas. Ele explicava que nossas crenças e padrões subconscientes são programações herdadas, muitas vezes invisíveis, que determinam nossa realidade sem que percebamos. E o ritual, ao ser praticado com frequência e intenção, funciona como uma ferramenta de reprogramação. Cada vez que você visualiza um futuro diferente, sente a abundância, declara sua prontidão, você está reescrevendo comandos internos, está reconfigurando seus paradigmas. E é por isso que os resultados começam a surgir. Existe uma razão pela qual tantas pessoas se dedicam a trabalhar mais, estudar mais, tentar mais, e ainda assim vivem presas em ciclos de limitação. Bob Proctor diria que isso acontece porque o esforço sem consciência energética é esforço desperdiçado. Ele ensinava que a vibração vem antes da ação eficaz. E o ritual se torna a ponte entre esses dois mundos. Ele alinha a emoção com a imagem e a imagem com a ação. Quando isso acontece, o universo responde de maneira quase imediata. E o que muitos chamam de milagre ou sorte, na verdade, é apenas alinhamento. Quando sua mente, suas emoções e seu campo vibracional estão em harmonia com o que você deseja, você se torna um imã, um atrator natural de soluções, recursos e conexões. Rosa não fez esforço para vender o terreno. A oportunidade veio até ela. Isso é lei da atração em movimento. Isso é a manifestação de uma nova realidade criada de dentro para fora. E é isso que Bob Proctor chamava de vivenciar o desejo como se já fosse realidade. O erro mais comum das pessoas é esperar sentir segurança para agir. Mas Proctor dizia: você nunca estará totalmente pronto, apenas haja como se já fosse. E isso casa perfeitamente com a simplicidade do ritual. Você não precisa ter tudo resolvido. Para começar, você precisa começar para que tudo se resolva. O ritual te dá essa base energética, te reposiciona vibracionalmente e, a partir disso, começa a atrair tudo aquilo que você acreditava estar longe. O invisível começa a trabalhar a seu favor. Outro ponto essencial é que a lei da atração responde mais ao que você sente do que ao que você diz. É por isso que o ritual é tão poderoso. Ele não é apenas falado, ele é sentido. Ao beber a água, ao fechar os olhos, ao visualizar e declarar, você está transmitindo um sinal claro, intenso e emocional ao universo.
Bob Proctor chamava isso de fusão entre pensamento e emoção. Quando os dois se encontram, cria-se o ponto de manifestação. E é aí que o ciclo da transformação realmente começa. Entenda que esse processo não é aleatório nem instantâneo como um passe de mágica. É uma construção vibracional, emocional e mental. O ritual é o primeiro passo, mas é a constância da sua nova vibração que define o que você vai colher. Bob Proctor dizia que repetição é a chave da reprogramação. E quanto mais você se conecta com a prática, mais natural se torna vibrar no merecimento, na liberdade e na prosperidade. A colheita não falha quando a semente é plantada com fé e regada com intenção. É preciso entender que tudo o que existe ao seu redor foi primeiro criado na mente de alguém. A casa em que você mora, o celular que você segura, até mesmo a roupa que veste, tudo nasceu como uma ideia, uma imagem mental sustentada com clareza e propósito. Bob Proctor insistia nisso. Nada é criado do nada. Tudo é originado a partir da vibração, do pensamento intencional. É por isso que a prática do ritual não é apenas simbólica. Ela é uma forma de dar forma física àquilo que antes existia apenas no campo energético. Quando você segura aquele copo com água, sal e louro, está ativando um comando criador. Está dizendo ao universo, com a linguagem silenciosa da vibração, estou em construção. E essa vibração não precisa gritar. Ela precisa ser sustentada. O universo não responde ao desespero, responde à certeza. E essa certeza começa com pequenas decisões. A de se conectar com sua essência, a de parar de resistir, a de começar a criar, em vez de apenas reagir. A maioria das pessoas está hipnotizada pela realidade atual. Elas olham para o saldo bancário, para as dívidas, para as limitações externas, e acreditam que isso é tudo o que existe. Mas Bob Proctor ensinava algo revolucionário. A realidade visível é apenas o reflexo do que foi sustentado internamente até agora. Ou seja, se você mudar sua vibração, inevitavelmente a realidade também muda. O ritual é o início desse reposicionamento energético, como um sinal de que você não se limita mais ao que os olhos veem. E é nesse ponto que entra o verdadeiro poder da imaginação criativa. Quando você visualiza uma vida abundante enquanto realiza o ritual, não. Está sonhando? Está criando? Está moldando sua frequência para que ela seja compatível com aquilo que deseja experimentar. Bob Proctor dizia que o subconsciente não distingue o que é real do que é imaginado com emoção. Ou seja, quando você visualiza com força emocional, está treinando sua mente para aceitar o novo como normal. E o universo, obedientemente, se ajusta. A repetição é outro elemento fundamental que não pode ser ignorado. Fazer o ritual uma única vez pode abrir a energia, mas repetir com fé, constância e foco é o que gera uma reprogramação completa. É como afinar um instrumento. A cada repetição, você ajusta melhor sua vibração. A cada vez que declara sua prontidão, você envia sinais mais claros para o campo quântico. E quanto mais nítida sua intenção, mais rápida e precisa será a resposta da realidade. Outro ponto crucial que Bob Proctor abordava com frequência é o sentimento de merecimento. Muitas pessoas até desejam prosperidade, mas no fundo carregam culpa, medo ou crenças de que não são dignas de receber. Isso cria um bloqueio. Por isso, ao realizar o ritual, é essencial que você sinta que merece. Que você pare de se ver como alguém que implora e passe a se ver como alguém que atrai. A mudança não está no valor do seu esforço, mas na frequência que você sustenta ao se olhar no espelho. Está gostando deste vídeo? Então clique no botão Valeu, que está logo aqui abaixo, e apoie nosso trabalho. A sua contribuição faz toda a diferença para que possamos continuar trazendo conteúdos de qualidade e ajudando mais pessoas a alcançarem seus objetivos financeiros. Conto com você.
A vibração do merecimento muda tudo. Quando você se posiciona como alguém que já está em sintonia com a prosperidade, as situações começam a se alinhar de maneira quase inexplicável. O dinheiro que parecia travado começa a circular. As portas que estavam fechadas começam a se destrancar. Isso acontece porque você deixou de vibrar falta e começou a vibrar abundância. O ritual é o ponto de partida, mas o sentimento diário de merecimento é o combustível dessa nova fase. Também é importante lembrar que tudo o que você busca já existe em alguma frequência. A casa dos seus sonhos, o estilo de vida que você deseja, a paz que tanto anseia, tudo isso já está disponível no campo da criação. O que falta não é a existência dessas coisas, mas o seu acesso vibracional a elas. E como Bob Proctor dizia, você não atrai o que quer, atrai o que é. Por isso, o verdadeiro trabalho é se tornar energeticamente compatível com aquilo que deseja. O ritual, então, não é um pedido, é uma decisão. Não é uma súplica ao universo, é uma afirmação de que você está pronto para receber. Cada vez que você o faz, está afirmando que não vai mais viver no modo sobrevivência. Está declarando que é hora de transbordar, que é hora de prosperar de maneira natural, leve, constante. E quando essa decisão é sustentada com firmeza, a realidade começa a ceder, porque o universo respeita quem tem clareza. Ao manter essa prática viva no seu cotidiano, não como obrigação, mas como parte da sua nova identidade, você começa a entrar em fluxo. As ideias certas surgem, as pessoas certas aparecem. Os recursos começam a se movimentar. Não porque você forçou, mas porque você se alinhou. Essa é a base da lei da atração. Você não corre atrás, você atrai. Você não empurra, você permite. Você não luta, você flui. E tudo começa com a decisão de vibrar diferente. Muitos não percebem, mas a frequência que você sustenta diariamente é como um ímã silencioso. Você pode até declarar que quer prosperidade, mas se sua vibração está presa na reclamação, na comparação ou na autopiedade, o universo capta isso como sinal de escassez. Bob Proctor deixava claro: sua mente subconsciente capta tudo, inclusive as emoções não ditas. Por isso, ao aplicar o ritual com verdade, você não está apenas realizando um ato externo, mas recalibrando a sua assinatura energética. A maioria das pessoas pensa que atrair riqueza é sobre fazer mais, correr mais, forçar mais. Mas isso é uma ilusão do mundo materialista. A verdadeira prosperidade não se constrói no esforço desgovernado, mas no alinhamento vibracional. Quando a mente está focada, o coração está limpo e a energia está fluindo, tudo acontece com mais leveza. Você começa a viver em um estado de sincronicidade, onde até os obstáculos funcionam como atalhos, e os atrasos passam a ser reposicionamentos do universo. Proctor também ensinava que a mudança verdadeira exige decisão interna. Não basta querer, é preciso assumir o novo estado de ser. O ritual com os 3 elementos é uma forma prática de comunicar ao subconsciente essa decisão. A cada repetição, você está dizendo internamente: minha história muda agora. E essa mensagem vai sendo absorvida até que sua mente, seu corpo e sua vibração comecem a operar em uma nova frequência. A frequência da abundância consciente. Outro ponto poderoso está na autorresponsabilidade. É muito fácil colocar a culpa nos outros, na economia, na criação que teve, nos traumas do passado. Mas Bob Proctor insistia: o momento em que você assume total responsabilidade pela sua realidade é o momento em que você ativa o seu verdadeiro poder. O ritual só funciona para quem aceita esse papel de co-criador, porque o universo não responde a vítimas,
responde a criadores. Você não precisa entender tudo para começar. Só precisa confiar o suficiente para dar o primeiro passo. A clareza vem com o movimento. E o ritual é esse movimento inicial, que pode parecer simples, mas abre portais grandiosos. Enquanto você segura aquele copo, está firmando um novo acordo com sua realidade. Está abandonando narrativas de escassez e ativando narrativas de expansão. E isso altera completamente o seu campo vibracional. A imaginação também não deve ser subestimada. O que você visualiza com emoção, você magnetiza. Bob Proctor dizia que a mente não diferencia um evento real de uma visualização emocionalmente carregada. Ao imaginar sua conta bancária positiva, sua casa plena de conforto, sua vida fluindo com liberdade, você está alimentando o campo quântico com imagens de abundância. E o universo, como um espelho energético, devolve essas imagens em forma de circunstâncias. E há algo ainda mais profundo. Quando você começa a vibrar abundância, não é só o dinheiro que muda. Suas relações se refinam, sua saúde melhora, sua autoestima se fortalece. Porque a abundância é um estado integral. É a consequência de uma mente renovada, de emoções equilibradas, de um espírito alinhado. O ritual te coloca nesse trilho. E conforme você caminha por ele, percebe que a vida começa a ter mais sentido, mais beleza, mais presença. Essa transformação não é sobre manipular o universo, é sobre se transformar até se tornar alguém que naturalmente vive em prosperidade. Bob Proctor dizia: você não conquista seus sonhos, você se torna a pessoa capaz de vivê-los. E essa é a essência do processo. O ritual te ajuda a se lembrar de quem você é. Alguém que nasceu para expandir, para crescer, para impactar. Alguém que não foi criado para sobreviver no limite, mas para florescer com abundância. É comum sentir resistência no início. A mente condicionada ao fracasso tenta sabotar o novo. Mas o que Bob ensinava e que o ritual reforça é que a repetição quebra o velho padrão. Quanto mais você pratica, mais natural se torna vibrar positivamente. O que antes parecia impossível passa a ser óbvio. E aquilo que parecia distante começa a se aproximar com força, precisão e velocidade. O segredo está na persistência energética, não apenas no esforço físico. Aos poucos, sua identidade muda. Você deixa de se ver como alguém que corre atrás e passa a se reconhecer como um ser magnético. As decisões mudam, o comportamento muda, as conversas mudam. E o universo inteiro responde a esse novo posicionamento. Não porque você gritou mais alto, mas porque sua vibração se elevou. O ritual é apenas a semente. A colheita acontece quando você vive cada dia como quem já está na frequência da resposta. Quanto mais você se alinha com a abundância, mais sensível você se torna às sutilezas do universo. Pequenas coincidências deixam de ser apenas sorte e passam a ser percebidas como respostas. Você começa a notar que certas pessoas aparecem na hora certa, mensagens chegam como confirmações, ideias surgem do nada e nada disso é por acaso. Bob Proctor chamava isso de inteligência universal em ação. Quando você entra em frequência com ela, a vida se torna cooperativa. Existe também uma mudança muito clara no modo como você reage aos desafios. Antes, qualquer imprevisto parecia um obstáculo insuperável. Mas agora, com a mente treinada na vibração da abundância, você passa a ver os desafios como convites para crescer, corrigir rota, limpar o que estava desalinhado. Essa maturidade vibracional é o que diferencia quem vive sempre recomeçando de quem avança com consistência. O ritual é o início dessa transformação interna. Antes de seguir, quero que você sinta essa verdade dentro de você.
Comente: minha mente está programada para o sucesso, pois tudo o que você acredita se torna realidade. Se você se enxerga como uma pessoa de sucesso, suas ações vão refletir isso. Então escreva aqui: minha mente está programada para o sucesso, e fortaleça essa mentalidade. Vou deixar um coração no seu comentário como forma de apoio à sua jornada. Com o tempo, o ritual deixa de ser um exercício e se transforma em um estado de ser. Você já não faz para ter, você faz porque é. A abundância deixa de ser um objetivo e se torna sua companhia constante. E mesmo diante de dias difíceis, você continua vibrando alto, porque sabe que sua realidade não depende do que está do lado de fora, mas do que foi enraizado por dentro. Isso é liberdade. Isso é poder real. Isso é viver na frequência da criação. Há um ponto da jornada em que a pessoa deixa de esperar que algo externo a salve. Ela para de procurar soluções fora e começa a cultivar a certeza dentro. Esse ponto é silencioso, mas decisivo. E é justamente aí que a lei da atração responde com mais força, porque o universo não opera pela lógica humana. Ele opera por coerência vibracional. E quando você se torna coerente com a energia do que deseja, tudo começa a se reorganizar a seu favor, sem ruído, sem resistência. A coerência é o segredo que poucos percebem. Muitos querem riqueza, mas vivem falando de escassez. Desejam liberdade, mas alimentam culpa. Anseiam por crescimento, mas vibram medo. E o universo, sem julgamentos, apenas responde à vibração mais dominante. O ritual quebra esse ciclo porque te obriga a entrar em presença. Ao realizar cada etapa com intenção, você fortalece a coerência entre pensamento, sentimento e ação. E essa tríade é o código da manifestação acelerada. Outro ponto que transforma completamente sua vibração é a gratidão antecipada. Bob Proctor falava muito sobre isso. Agradecer antes de receber é um sinal inequívoco de fé vibracional. É como se você dissesse ao universo: eu confio tanto que já celebro agora. E esse sentimento de gratidão futura é magnético. Ele atrai situações compatíveis com a vibração de já ter recebido. Ao realizar o ritual, experimente incluir essa emoção, gratidão por tudo que ainda está vindo, como se já tivesse chegado. Com o tempo, você percebe que não precisa mais forçar pensamentos positivos. A mente começa a se reprogramar naturalmente. Os pensamentos negativos vão diminuindo, não porque você os censura, mas porque eles já não têm mais força. Isso acontece porque você mudou o campo. A energia da escassez se dissipa quando você sustenta a vibração da prosperidade por tempo suficiente. O ritual é o ponto de ancoragem dessa nova frequência. Ele estabiliza a mudança que está acontecendo por dentro. Uma das manifestações mais poderosas dessa transformação é a sensação de completude. Você não espera mais algo acontecer para se sentir inteiro. Você se sente inteiro e por isso as coisas acontecem. É o oposto do que a maioria acredita. Bob Proctor sempre reforçava isso. A manifestação não é uma corrida atrás do que falta, mas uma expansão do que já existe dentro de você. O ritual funciona como catalisador desse sentimento. Ele te conecta com a versão sua, que já possui tudo, e é quando você se sente completo que os milagres se tornam rotina. O que antes parecia difícil começa a acontecer com fluidez. Você pensa em alguém, a pessoa liga. Você deseja uma solução e uma ideia surge. Você visualiza uma meta e surge uma oportunidade. Isso não é acaso. Isso é campo magnético em pleno funcionamento. Bob Proctor chamava isso de vida em alinhamento vibracional. E esse alinhamento se cultiva com prática, intenção e presença. É importante lembrar que neste processo você não está apenas atraindo coisas, está se transformando em alguém que sustenta o que atrai.
Muita gente manifesta algo, mas perde logo depois por não ter estrutura vibracional para manter. O ritual fortalece essa estrutura. Ele não serve apenas para abrir portas, serve para te preparar para entrar por elas com segurança, equilíbrio e consciência. Prosperidade sem preparo se torna peso. Com preparo vira legado. À medida que você avança, começa a sentir uma espécie de reverência pelo invisível. Você entende que há uma inteligência coordenando tudo, mas que essa inteligência responde à sua vibração com exatidão. Isso te dá poder e humildade ao mesmo tempo. Poder porque você percebe que pode moldar sua realidade. Humildade porque entende que não está fazendo isso sozinho. O ritual, nesse sentido, é também uma oração ativa, um diálogo silencioso entre você e o campo universal. As limitações, que antes pareciam absolutas, começam a se dissolver. Você já não se identifica mais com a versão antiga de si mesmo, a que duvidava, que se escondia, que se diminuía. Agora, você caminha com mais presença, fala com mais firmeza, sonha com mais amplitude. E tudo isso se reflete nos detalhes do dia a dia. Como você lida com o dinheiro, como se posiciona nas conversas, como se respeita nos relacionamentos. Porque sua vibração está ensinando o mundo a como te tratar. E então você compreende uma verdade profunda. Você nunca esteve quebrado, apenas desconectado. A energia da abundância nunca deixou de existir. Ela sempre esteve aí, esperando que você se reconectasse com ela. O ritual não é mágica, é reconexão, é lembrar quem você é, o que merece e o que já está disponível. Bob Proctor dizia que tudo o que você quer já existe. O seu papel é se tornar receptivo, e receptividade começa com intenção, confiança e prática diária. A reconexão com a abundância não exige perfeição, apenas presença. Muitos adiam sua transformação esperando se sentirem prontos. Mas a verdade é que ninguém se sente totalmente pronto para abandonar antigas dores, velhas crenças ou uma identidade construída na escassez. Bob Proctor dizia que a mudança começa com a decisão, não com a certeza. Você decide vibrar diferente, mesmo que a mente tente te puxar de volta para o velho. E cada vez que você faz o ritual, está reforçando essa escolha. Uma das coisas mais poderosas que acontece nesse caminho é a ruptura com a necessidade de controle. Antes, você tentava controlar tudo: o tempo, os resultados, as pessoas, o futuro. Mas quando você entra em alinhamento vibracional, entende que o verdadeiro poder está em confiar. Você age com clareza, mas solta o apego. Você planta com intenção, mas entrega o tempo da colheita. Essa confiança muda a frequência, e é nessa frequência que o extraordinário se manifesta. Com o tempo, você percebe que a verdadeira abundância é silenciosa. Ela não grita, não ostenta, não precisa provar nada. Ela é sentida. A forma como você caminha, como você olha, como você se comporta, revela que algo mudou por dentro. E o mundo percebe. Bob Proctor chamava isso de presença magnética. O estado onde você não implora mais, apenas atrai. Esse estado é construído, nutrido, repetido, e o ritual é um dos pilares dessa construção. É comum que, no início, a mente tente sabotar com frases como "isso é bobagem", "isso não vai funcionar", "é tarde demais". Mas todas essas frases são ecos do condicionamento antigo. Elas não são suas. Foram ensinadas, programadas, reforçadas ao longo dos anos. E o que você está fazendo agora é reverter essa programação. Não com luta, mas com consistência. Bob dizia que o paradigma só cede quando você insiste com firmeza, mesmo sem ver resultados imediatos. Um sinal claro de que sua frequência está subindo é quando você começa a se priorizar. Não por ego, mas por consciência.
Você cuida do que come, do que ouve, do que fala, do que permite. Você começa a fazer escolhas com base em quem deseja se tornar e não mais no que o mundo espera de você. Esse novo padrão de comportamento é a expressão física da sua nova vibração. E o universo responde à sua vibração, não à sua máscara social. É importante entender que abundância não tem a ver apenas com dinheiro, embora o dinheiro seja uma consequência natural desse estado. Abundância é um campo que envolve saúde, tempo, energia, criatividade, amor, liberdade. Quando você ativa o ritual, está acessando todas essas áreas ao mesmo tempo. E à medida que essa vibração se expande, você começa a perceber que está mais disposto, mais inspirado, mais intuitivo. Isso é prosperidade integral. Você também começa a perceber o valor da pausa. Antes, o silêncio incomodava. Agora, ele se torna um portal. A pausa entre a respiração, o intervalo entre as ações, o momento de contemplação, passam a ser tão produtivos quanto qualquer tarefa. Porque é nesses espaços que as ideias chegam, que o campo se organiza, que o invisível trabalha a seu favor. Bob Proctor ensinava que muitas vezes é no não fazer que os maiores saltos acontecem. Outra mudança importante é o desapego da validação externa. Você já não precisa mais da aprovação dos outros para seguir seus passos. A conexão com sua essência se fortalece tanto que o aplauso se torna desnecessário. Você vibra por alinhamento, não por aprovação. E esse estado é poderoso porque corta os fios invisíveis que te mantinham preso à opinião alheia. O ritual te fortalece internamente. E quem é forte por dentro não negocia sua verdade por aceitação. Conforme a frequência vai se estabilizando, você começa a perceber que aquilo que você costumava chamar de problema se transforma em oportunidade de expansão. Situações desafiadoras agora funcionam como testes de consistência vibracional. Você já não reage no impulso, você responde com consciência. Isso é maestria energética. E como Bob dizia, não é a circunstância que determina o resultado. É o seu estado interno diante dela. Então, algo muda de vez. Você para de buscar respostas fora. Para de correr atrás de métodos, de fórmulas, de soluções milagrosas, porque entende que tudo o que você precisa já está dentro. A resposta nunca esteve distante, estava apenas encoberta por medo, dúvida e pressa. Agora que tudo foi limpo, o que resta é clareza. E com clareza, você não apenas anda, você voa. E o mais poderoso disso tudo, esse voo começa dentro, exatamente no momento em que você escolhe vibrar diferente. Uma das coisas mais transformadoras que acontecem nesse processo é o surgimento de uma nova linguagem interior. Você começa a perceber que as palavras que usa consigo mesmo moldam sua vibração com mais força do que qualquer fator externo. Antes, você dizia, não consigo, não dá, é difícil. Agora, sua fala interna se torna construtiva. Eu posso, eu mereço, eu estou pronto. Bob Proctor sempre alertava. O subconsciente não discute com você. Ele aceita e transforma tudo o que você afirma com frequência. Esse novo padrão de fala cria um novo padrão de ação. Você para de se sabotar com pequenas atitudes que pareciam inofensivas, mas que vibracionalmente sustentavam a escassez. Gasta menos com o que esvazia, escolhe com mais consciência, organiza suas finanças com intenção. Isso não é controle, é respeito com a energia que você quer atrair. O ritual fortalece essa presença. Cada detalhe passa a ser parte do seu campo de manifestação. Outra mudança profunda é o surgimento da intuição refinada. Quando a vibração se eleva, a mente silencia o ruído da dúvida e o corpo começa a falar com mais clareza.
Você sente quando algo é para você. Sente quando deve esperar, quando deve agir, quando deve dizer sim ou não. Bob Proctor dizia que a intuição é o canal direto com a inteligência infinita e ela só se ativa plenamente quando a mente está limpa e o coração está receptivo. O ritual é o preparo dessa antena sagrada. Você também começa a perceber que os ciclos de escassez muitas vezes estavam sustentados por emoções mal resolvidas. Raiva, culpa, ressentimento, inveja. Tudo isso emite vibração de bloqueio. E quando você começa a liberar essas emoções, mesmo sem perceber, a vida destrava. O ritual atua como uma espécie de purificação emocional. A água limpa, o sal dissolve, o louro consagra. E quanto mais leve você fica por dentro, mais leve tudo começa a fluir por fora. Há um momento onde a autoconfiança se torna inegociável. Não por orgulho, mas por clareza. Você para de pedir permissão para sonhar alto, de diminuir suas ideias para caber nos medos alheios. Isso não significa virar as costas para os outros, significa finalmente dar as costas para o autoabandono. Bob Proctor dizia que o sucesso começa quando você para de se trair. E o ritual é uma forma de reconciliação com sua melhor versão. O ambiente ao seu redor também começa a ser reorganizado. Você sente vontade de limpar sua casa, mudar objetos de lugar, se desfazer do que não usa. Isso não é só organização, é movimento energético. Quando a frequência muda, o espaço precisa acompanhar. Tudo o que vibra em desordem começa a incomodar. O ritual desperta esse impulso de renovação porque sua alma entende, mesmo que você ainda não perceba, que o novo precisa de espaço para entrar. O dinheiro, antes carregado de medo, se torna instrumento de expansão. Você para de fugir dele, para de sentir culpa ao recebê-lo ou gastá-lo. Você começa a usá-lo com alegria, com consciência, com propósito. E é nesse momento que ele deixa de ser instável e passa a ser constante, porque ele sente que é bem-vindo. Bob Proctor dizia: você precisa fazer as pazes com o dinheiro antes que ele queira morar com você. O ritual é esse pedido de reconciliação. Você passa a se tornar referência. As pessoas te procuram querendo entender o que mudou. Começam a notar sua energia diferente, sua calma, sua clareza. E você, que antes se sentia perdido, agora se torna um ponto de luz para quem ainda vive no escuro. Não porque se tornou perfeito, mas porque assumiu a responsabilidade de mudar. E essa mudança gera impacto. Bob sempre dizia: quando você muda, tudo ao seu redor muda. E agora isso se confirma na prática. Os sonhos antigos, que antes pareciam distantes, voltam com força. Só que agora, em vez de parecerem ilusões, soam como destinos certos, porque sua frequência finalmente é compatível com eles. Aquele curso, aquela viagem, aquela casa, aquela vida, tudo começa a se encaixar com mais lógica, mais direção, mais sincronicidade. Você parou de fugir da sua própria grandeza. O ritual te lembrou que o que você busca também está te buscando. Nesse novo estado, você não corre mais contra o tempo. Você caminha com o tempo, porque entende que o tempo não é inimigo, é aliado. Cada fase tem um propósito. Cada etapa é parte do desenho. Bob Proctor dizia que, ao confiar no processo, você acelera o resultado. E agora, com o ritual, como âncora, sua caminhada se torna sagrada. Cada dia é uma chance de vibrar mais alto, de criar com mais consciência, de viver com mais propósito. Há um instante nessa jornada onde você percebe que não está mais lutando para criar uma nova realidade. Você está se tornando ela. É uma inversão poderosa. Em vez de correr atrás de mudanças externas, você passa a cultivar mudanças internas com tanta consistência que o mundo ao redor se molda sozinho.
Bob Proctor dizia que o que você sustenta dentro de você se impõe silenciosamente ao mundo. O ritual é o ponto de virada que ativa esse processo. A criação deixa de ser uma busca e se torna identidade. Essa identidade vibracional renovada começa a transformar até sua postura física. Seu corpo responde a essa nova frequência. Ombros mais erguidos, olhar mais firme, respiração mais profunda, porque a abundância não é apenas sentida, ela é incorporada. Você começa a ocupar espaços com presença, a entrar em ambientes sem se encolher, a falar sem pedir desculpas por existir. Essa autoconfiança não vem do ego, mas da reconexão com o seu valor inegociável. A jornada também desperta uma sensibilidade para perceber o que antes passava despercebido. Pequenos sinais, ideias intuitivas, sensações corporais, tudo se torna mensagem. O universo está sempre se comunicando, mas só responde a quem está atento. O ritual abre esse canal de escuta. Quando você entra nesse estado de presença, o que antes era visto como acaso passa a ser entendido como resposta. Nada é aleatório quando você vibra em alinhamento. A consistência emocional passa a ser uma conquista diária. Você não é mais arrastado por qualquer turbulência externa. Há uma firmeza silenciosa que te sustenta. Você sente raiva, sim. Você sente medo, sim. Mas já não se identifica com essas emoções. Você observa, acolhe, purifica e retorna ao seu centro. Bob Proctor chamava isso de liderança interna. E o ritual é uma prática de liderança energética, um comando de retorno ao seu estado natural de poder. Outra chave que se revela é o entendimento de que querer não é suficiente. Desejar algo sem vibrar na frequência disso é como gritar em um quarto vazio. O universo não responde ao que você pede, responde ao que você vibra. É por isso que o ritual é mais do que uma prática simbólica. Ele é um portal de recalibração vibracional. A cada respiração consciente, a cada palavra intencional, você está criando ressonância com aquilo que quer viver. Essa ressonância transforma suas decisões. Você para de tomar atitudes com base no medo e começa a agir com base na visão. Antes, você escolhia o que era seguro. Agora, você escolhe o que é congruente com o seu próximo nível. Você entende que crescer pode doer, mas ficar onde está dói muito mais. Bob dizia que a dor do crescimento é temporária, a dor de se limitar eterna. E o ritual serve como lembrete diário de que você nasceu para avançar. As finanças, que antes eram um tema carregado, se tornam um campo de expressão da sua vibração. Você para de ver o dinheiro como algo separado de você e começa a vê-lo como reflexo da sua frequência. Quando sua vibração se expande, seus resultados se expandem. Quando sua energia é próspera, suas finanças se tornam consequência. Bob Proctor dizia que o dinheiro é uma extensão da sua imagem interna. O ritual fortalece essa imagem e, com ela, sua capacidade de atrair e multiplicar recursos. Você começa a substituir urgência por estratégia. Não se trata mais de correr para resolver tudo em desespero. Agora, você se move com clareza, com propósito, com visão de longo prazo. O ritual te alinha com essa inteligência sutil. Porque quando você vibra no medo, age no impulso. Mas quando vibra na abundância, age com precisão. O universo recompensa quem se move com consciência. E cada gesto intencional vira uma semente no solo fértil da nova realidade que você está cultivando. E então, naturalmente, você começa a se cercar de ambientes e pessoas que alimentam essa nova frequência. O que antes te atraía começa a perder o brilho. E o que antes parecia distante, agora te chama. Você se reconecta com sua tribo vibracional. Pessoas que sonham alto, que pensam grande, que agem com propósito. Isso não é elitismo espiritual.
Isso é seleção energética, e o ritual te prepara para essa elevação, porque quem se realinha inevitavelmente se reconecta com o que é compatível. Essa reconexão, por fim, desperta uma sensação de missão. Você entende que não está aqui apenas para pagar contas e sobreviver. Há algo maior pulsando dentro de você, um chamado para ser canal, ponte, inspiração. Bob Proctor dizia que, quando você ativa sua prosperidade, você se torna uma bênção para o mundo. E esse é o ciclo mais bonito. Você transborda não apenas para si, mas para todos que cruzam seu caminho. Porque onde há abundância verdadeira, há também generosidade consciente. Uma das mudanças mais sutis, mas também mais poderosas, é o silêncio interno que começa a emergir. O excesso de ruído mental, a constante comparação, o julgamento sobre si mesmo e sobre os outros começa a se dissolver. Esse silêncio não é ausência de pensamento, mas presença consciente. E é dentro dele que você ouve as ideias mais claras, recebe as instruções mais precisas. Bob Proctor chamava isso de espaço criativo, o ponto onde você sai do modo sobrevivência e entra no modo manifestação. Você começa a entender que não precisa se justificar por desejar uma vida próspera. A culpa por querer mais vai se dissolvendo, porque agora você enxerga que quanto mais você recebe, mais você pode expandir, contribuir, abençoar. Essa reconfiguração interna redefine sua relação com o merecimento. O ritual reforça isso todas as vezes. Ao declarar que está pronto para a abundância, você não está pedindo permissão, está assumindo seu direito divino de viver com plenitude. Há um refinamento emocional que se instala com o tempo. Emoções antes explosivas se tornam mais fáceis de observar. Você começa a sentir sem se afogar. Começa a processar sem se paralisar. Isso é maturidade vibracional. Você não precisa mais reagir com desespero a cada oscilação externa. Bob Proctor ensinava que os mestres da mente são aqueles que sentem profundamente, mas agem com clareza. E o ritual serve como treino dessa maestria emocional. Outra virada poderosa é quando você deixa de buscar atalhos. Você já não cai em promessas fáceis, não se ilude com soluções instantâneas, porque agora você entende que o processo verdadeiro envolve profundidade, disciplina e repetição. Você escolhe o caminho consistente em vez do rápido. E esse caminho, embora mais silencioso, é o que realmente constrói bases sólidas. O ritual te alinha com essa verdade. A prosperidade que permanece nasce da vibração cultivada com constância. Com o tempo, você se torna um guardião da sua energia. Percebe com rapidez o que te eleva e o que te esgota. Aprende a sair de lugares que diminuem sua luz, a silenciar ruídos que te tiram do eixo, a proteger seu campo com sabedoria. Essa autogestão energética é uma conquista prática e espiritual, e o ritual se torna o seu ponto de retorno diário. Um lugar onde você se recarrega, se purifica, se lembra de quem é, independentemente do que o mundo tente impor. Sua visão de futuro se expande. Você já não pensa só no mês que vem. Começa a visualizar anos à frente. E essa visualização não vem da ansiedade, mas da confiança. Você sabe que o que está construindo internamente é sólido o bastante para sustentar grandes voos. E começa a tomar decisões baseadas nessa grandeza. Bob Proctor dizia que o que você vê determina o que você vive. E ao visualizar com clareza, você dá ao universo o mapa vibracional do que está pronto para receber. O autoconhecimento se intensifica. O ritual te obriga a olhar para dentro com honestidade. Você começa a identificar padrões, medos herdados, histórias que já não fazem mais sentido.
E ao reconhecer tudo isso sem julgamento, você inicia o processo de cura. Prosperidade não é sobre ignorar feridas, mas sobre iluminá-las até que elas não governem mais suas escolhas. Bob dizia que o crescimento é libertar o velho para permitir o novo, e esse é o real poder do alinhamento energético. Sua fé também muda de natureza. Deixa de ser uma crença cega e se transforma em uma confiança fundamentada na sua própria experiência. Você viu funcionar, você sentiu a vibração mudar, você percebeu o retorno energético acontecendo. Agora, sua fé não depende de motivação. Ela está ancorada no resultado da prática. É a fé madura, consciente, estruturada. A fé que não precisa de prova, porque já se tornou identidade. O ritual alimenta essa fé dia após dia. Com essa nova postura, você começa a mover outras pessoas. Seu exemplo fala mais alto do que qualquer discurso. E sem fazer força, você inspira, provoca, desperta. Isso é liderança energética. E ela não exige cargos, holofotes ou seguidores. Exige apenas alguém que tenha coragem de viver o que ensina. Bob Proctor foi isso. Uma presença que ativava transformação só por existir. E agora, você passa a ocupar esse mesmo lugar dentro da sua realidade. E com tudo isso, você entende que nunca foi sobre o ritual em si. Foi sobre quem você se tornou ao escolher praticá-lo com intenção. Foi sobre o poder que você decidiu reivindicar. A coragem de romper com a antiga versão. A disposição de limpar, visualizar, afirmar, permitir. O ritual é a ferramenta, mas a transformação, a abundância, a expansão, tudo isso vem de dentro. Você criou o espaço e agora o universo só está preenchendo o que já estava pronto para florescer. Algo que se torna inevitável com essa mudança de frequência é o realinhamento com o tempo presente. Você para de viver preso ao que aconteceu e ansioso pelo que ainda não veio. Aprende a valorizar o agora como ponto de criação. É no agora que você sente, imagina, declara, e por isso é no agora que o universo te escuta com mais precisão. O ritual te ancora nesse tempo real. Ele te puxa para a presença. E é apenas em presença que a abundância pode encontrar caminho para entrar. Você também passa a distinguir desejo genuíno de carência emocional. Antes, você queria muitas coisas tentando preencher vazios. Agora, você deseja a partir da plenitude, como quem escolhe expandir e não mais compensar. Isso muda tudo, porque a vibração por trás do pedido é o que determina a resposta que vem. Bob Proctor dizia que a fonte da intenção é mais poderosa do que a própria intenção. O ritual limpa a origem. Ele realinha o porquê. Antes de mover o como a relação com metas também muda. Você para de traçar objetivos para provar algo a alguém e passa a definir metas que honram sua essência. O resultado deixa de ser obsessão e passa a ser consequência. Você age porque está em fluxo, não porque está em cobrança. Bob sempre dizia que o objetivo principal não é a conquista, mas a pessoa que você se torna no caminho até ela. O ritual te lembra disso. Cada vez que você pratica, você sobe um degrau vibracional invisível, mas real. Sua mente começa a operar em padrões mais elevados. Você pensa com mais estratégia, mais clareza, mais intuição. Ideias que antes pareciam inalcançáveis, agora se mostram viáveis. Você acessa soluções criativas porque deixou de se apegar ao problema. A vibração da escassez te mantinha preso na pergunta. A vibração da abundância te conecta à resposta. O ritual é esse desbloqueio mental. Ele não te dá a resposta pronta, ele te sintoniza com ela. O corpo físico também responde à mudança energética. Você sente mais disposição, mais energia vital, mais vontade de cuidar de si. Isso não é coincidência.
É o reflexo de uma vibração que está purificando não só suas emoções, mas também seus hábitos. Bob Proctor dizia que a mente e o corpo são parte do mesmo sistema e que quando um muda, o outro acompanha. O ritual ativa esse comando de alinhamento integral. Mente clara, corpo leve, espírito em paz. As prioridades se reorganizam. O que antes parecia urgente, agora não tem mais importância. O que antes era deixado de lado, agora ganha espaço. Você começa a se aproximar do que realmente importa. O ritual acelera essa reorganização interna. Ele te coloca cara a cara com o que está desalinhado e te dá coragem para ajustar. Esse novo senso de direção não vem de fora, vem do seu centro. E quando você volta para ele, tudo ao redor entra em ordem por ressonância. A resistência, as mudanças começam a desaparecer. Aquela voz que antes dizia, isso é arriscado, ou melhor não mexer com isso agora, vai se silenciando. No lugar dela, surge uma curiosidade positiva, uma coragem serena. Você começa a experimentar o novo com mais leveza, sabendo que não está apostando, está construindo. Bob dizia que o risco maior é continuar parado. O ritual não te empurra, mas te ativa. E essa ativação vibracional é o que destrava tudo. Você começa a identificar ciclos. Consegue ver onde já repetiu padrões, onde já estagnou, onde já se sabotou. Mas agora, em vez de se culpar, você observa com maturidade. O julgamento dá lugar à consciência. E com consciência vem liberdade. O ritual é um espelho. Ele revela, e ao revelar, te dá poder de escolha. Você deixa de ser marionete dos seus condicionamentos e passa a ser autor da sua nova trajetória. A qualidade das perguntas que você se faz também se transforma. Em vez de, por que isso está acontecendo comigo? Você começa a perguntar, como posso crescer com isso? O que isso quer me ensinar? Como posso usar essa situação para avançar? Essas perguntas elevam sua vibração imediatamente. Elas te tiram do papel de vítima e te colocam no papel de criador. Bob Proctor ensinava que a mente treinada em perguntas certas acessa respostas poderosas e o ritual fortalece essa habilidade. Por fim, você percebe que essa transformação não tem volta. Algo dentro de você foi despertado e agora não pode mais ser ignorado. A consciência expandida não se encolhe. A mente elevada não volta ao antigo padrão. O ritual pode até ser simples, mas o impacto que ele causa é profundo, irreversível e sagrado. Ele abre portais, rompe laços com a escassez, conecta você com a sua essência criadora. E uma vez conectado, você nunca mais será o mesmo. Uma percepção extremamente poderosa que surge nessa jornada é a de que prosperidade não é um destino, mas um modo de viver. Você deixa de esperar que algo grande aconteça para só então se sentir próspero. Em vez disso, passa a cultivar a prosperidade nos gestos simples, no cuidado com a casa, na gentileza com o corpo, na disciplina com o tempo, na forma como você trata o dinheiro que já tem. O ritual ajuda a redefinir isso. Ele te ensina que vibrar riqueza é um estado e não uma reação ao saldo bancário. A sua identidade também deixa de estar atrelada ao passado. As histórias antigas, os traumas não resolvidos, as crenças limitantes, tudo começa a perder força diante da nova versão que está se formando. O que você viveu não desaparece, mas deixa de comandar o que você constrói. Bob Proctor dizia que você não é o resultado do que te aconteceu. Você é o reflexo da imagem que mantém de si mesmo. E agora, essa imagem está sendo renovada, está mais forte, está mais fiel à sua essência. Essa nova imagem ativa uma sensibilidade espiritual rara
Você começa a sentir com clareza quando algo está certo, mesmo sem lógica, e quando algo está errado, mesmo que pareça perfeito. Essa conexão com o sentir profundo não é emoção descontrolada, é sabedoria vibracional. O ritual treina essa sensibilidade. Ele afina sua frequência ao ponto de você confiar nos sinais sutis. E quando você confia, a dúvida desaparece. A hesitação dá lugar à firmeza. A clareza sobre propósito também aflora. Você começa a entender que não veio ao mundo só para pagar boletos ou resolver problemas. Existe uma missão, mesmo que ainda não tenha nome. Você sente que há algo maior sendo construído dentro de você e que sua prosperidade não é um fim em si, mas um meio para expandir, ajudar, transformar. Bob dizia que o dinheiro, em mãos conscientes, é instrumento de impacto. E é isso que você está se tornando. Um canal de bênçãos, os ciclos de escassez, que antes se repetiam sem explicação, agora começam a se encerrar. Não por mágica, mas porque sua vibração já não os alimenta. Você saiu do padrão, mudou a frequência. E o universo, obediente às leis que regem a criação, reorganiza tudo ao seu redor. Relações mudam, oportunidades chegam, recursos se multiplicam. Não porque você mereceu mais, mas porque você finalmente se tornou compatível com aquilo que antes pedia. Você se torna referência vibracional. Sua presença muda ambientes. Sua fala inspira. Seu olhar transmite confiança. E mesmo sem perceber, você começa a elevar quem está à sua volta. Não porque prega, mas porque vibra. A energia que você sustenta se torna um campo contagiante. E quem entra em contato com ela sente vontade de crescer também. Bob Proctor dizia que o verdadeiro líder não é aquele que convence, é aquele que vibra tão alto que desperta. Vida ganha mais significado. Coisas simples passam a ser celebradas com intensidade. Um pôr do sol, um momento de silêncio, um gesto de gratidão. Você entende que não precisa de grandes eventos para validar sua felicidade. A felicidade passou a morar em você. E é essa presença constante que ativa a verdadeira abundância. Aquela que transborda porque está cheia, e não porque precisa provar algo a alguém. As comparações desaparecem. Você já não olha para a grama do vizinho. Está tão focado em cultivar seu próprio jardim que não há espaço para inveja, competição ou disputa. Você entende que há abundância para todos e que o universo não trabalha com escassez, trabalha com frequência. Isso te dá paz. Paz para construir, para crescer no seu ritmo, para confiar nos seus ciclos. O ritual planta essa paz como uma semente. E com prática, ela floresce em segurança interior. Você começa a desejar mais, não por ambição, mas por consciência de potencial. Você quer mais porque sabe que pode mais. Quer mais porque sabe que nasceu para mais. E não há culpa nisso. A verdade, a responsabilidade, há um chamado que pulsa mais alto. Você não se contenta mais com o mínimo. E essa expansão é legítima. Bob Proctor dizia que o desejo é a linguagem da alma chamando você para o seu destino. E agora você está ouvindo com clareza. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já entendeu tudo isso. Deixe nos comentários a frase: "Eu fiquei até o fim". Esse será o seu sinal para o universo, para você mesmo e para essa comunidade vibracional que está despertando junto com você. Porque quem ficou até o fim já está pronto para o novo começo.